Oi, gente, boa noite. Estamos dando início ao nosso primeiro plantão de dúvidas. Hoje é a nossa estreia. Eu sou Vani Cleide Leite, eu sou médica, ginecologista, também terapeuta sexual, trabalho com casais. E eu estou aqui para conversar com vocês, sabe por quê? Porque todos os dias, gente, eu recebo no meu Instagram um monte de perguntas sobre tudo. E aí eu resolvi fazer esse plantão de dúvidas. Então, todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu vou estar aqui com vocês. Então, veja só, a gente vai estar aqui falando ao vivo, mas também essa live ela vai ficar gravada no YouTube. Então, se você não assistiu hoje, amanhã ou qualquer momento, você pode estar assistindo o nosso plantão de dúvidas no YouTube, tá bom? Vamos começar com as nossas perguntas, que são muitas. Gente, eu recebi muita pergunta e até eu quero dizer para vocês, se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode estar escrevendo aí, porque aí a Rebeca vai anotando e eu vou na sequência, quando eu acabar todas essas que eu tenho aqui, eu começo a responder as que vocês mandarem agora, tá bom? Olha só, vamos à primeira pergunta. Antes da gente começar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui não é uma consulta médica, tá? É uma iniciativa que eu tô tendo pra gente responder as mais diversas dúvidas que vocês têm sobre saúde, sobre relacionamento, sobre sexualidade, mas não é uma consulta médica, ok? E também não vou passar remédios aqui, é claro. E a minha intenção é trazer para vocês, assim, o maior número de informações que for possível dentro daquilo que vocês querem saber. O que eu não souber, eu pelo menos digo, olha, não sei, e aí te digo onde é que você vai procurar uma resposta, te dou uma pista. Também eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram muitas perguntas, estou aqui com várias folhas, né? E também quero agradecer a todos vocês que estão aí já ao vivo comigo. É gratidão do meu coração poder estar prestando esse serviço. Quero agradecer também a Rebeca, que é a minha assistente, que está comigo fazendo esse trabalho, que faz todos os bastidores. E vamos lá começar, que eu sei que vocês estão querendo saber qual é a primeira pergunta. Uma pessoa perguntou o seguinte: doutora Vânia, gostaria de saber por que mesmo eu tomando 3 litros de água por dia, ainda fico com os seios inchados e doloridos no período pré-menstrual. Vamos entender essa pergunta, né? Veja só, de fato, tomar água é super importante. É necessário a gente ter uma ingesta de água de pelo menos 2 a 3 litros por dia, principalmente nós aqui na região Nordeste, que suamos muito, transpiramos muito, é importante beber água. O inchaço não tem a ver com a quantidade de água que você toma, mas sim com a quantidade de sódio que você retém, de sal. Gente, é muito interessante, a gente retém sal de diversas maneiras. Não é só o sal que você adiciona na comida, nem aquela comida salgada que você come no dia a dia, não. O nosso sal, ele está exatamente nos alimentos processados. Então, a gente tem alimentos processados. O leite, por exemplo, para o leite ficar na caixa, ele precisa ser conservado. E o maior conservante que existe é o sal. Lembra da carne de sol? A carne de sol, ela é usado o sal exatamente para conservar a carne. O bacalhau é o sal. Então, o que é que eu estou querendo dizer para você? Que você precisa, que me fez essa pergunta, que ainda fica com os seios dolorosos, inchados no período pré-menstrual, mesmo tomando água, o que é que eu te aconselho? Evita a ingesta de sal nos 10 dias antes da menstruação, tá? Então, 10 dias antes da menstruação, para aí a ingesta de sal, dos alimentos processados, evita refrigerante, evita tudo que tem conservantes que vai te ajudar a você ter uma diminuição desse inchaço, tá bom? Mas continua aí tomando teus 3 litros d'água que tá tudo certo. Outra pergunta: sinto muita dor no ato sexual e tem dias que o pênis não consegue entrar, como se fechasse. Isso me deixa a pior mulher. O que devo fazer? Então, veja só, nós estamos aqui com uma queixa sexual dessa mulher que diz que ela sente dor na relação sexual, né? E também tem dificuldade de penetração. Então, vamos entender direitinho. A dor na relação sexual chama-se dispareunia.
a dor na relação sexual, ela pode ser tanto por uma causa orgânica, como por uma causa psicológica. Causa orgânica é aquela situação assim que ou tem um processo inflamatório, infeccioso, ou tem endometriose, tem algo que localmente na região pélvica, na região genital, provoca dor. Até mesmo às vezes um corrimento, uma inflamação no canal vaginal pode provocar dor. Só que eu acredito que essa dor que a nossa pergunta está trazendo não é uma dor orgânica, e sim uma dor psicológica, que seria a dispareunia psicológica. O que é isso? É aquela mulher que tem medo de ter relação sexual. Ela sabe que vai doer, ela pensa que vai doer e aí dói. Então, ela já se fecha, já se trava. O fato de ter também essa dificuldade de penetração, quando o pênis vai penetrar como se fechasse, significa que você pode ter aí um quadro de vaginismo, né? Nem que seja um vaginismo aí já um pouco, não aquele vaginismo primário, mas um vaginismo secundário. Aquele vaginismo que você tem uma penetração, mas em determinados momentos tem muita dificuldade e aí você pode procurar ajuda profissional, né? A terapia sexual pode te ajudar, você pode ter um benefício, porque a dor na relação sexual não é normal. E também essa dificuldade de penetração também não é normal. Tem que olhar aqui o que é que está provocando esse medo, tá certo? Se você quiser um pouco mais de orientação sobre isso, a gente pode estar conversando individualmente, tá bem? Porque é uma pergunta assim muito delicada, muito diretiva. Espero ter te ajudado. Outra coisa também que eu posso te dizer, você pode também de repente usar um lubrificante, o hidratante vaginal pode te ajudar, melhorar também as preliminares, também pode ajudar, conversar com o teu parceiro, isso é super importante, tá? E aí você ter uma melhora dessa dor na relação. Mas também procura fazer um exame, pode ser endometriose, então pode descartar essa possibilidade. Vamos para a terceira pergunta? Faz muito tempo que não faço amor. Meu marido é fraco na cama. Será que um dia posso ter tesão de novo? Nossa, vamos lá. Faz muito tempo que você não faz amor, né? Seu marido é fraco na cama. Vamos entender isso aqui. Existem duas situações. O que é para você seu marido ser fraco na cama? Ele tem disfunção erétil? Ele tem inapetência sexual? Ele não tem uma boa pegada? O que é isso, né? Então, é interessante que você defina bem o que é que você chama do marido fraco na cama. E depois também, você tem uma dúvida, será que um dia eu vou ter tesão de novo? Olha só, depende somente de você, né? Porque o desejo sexual é um investimento que a gente também precisa fazer, né? Então, você simplesmente não pode achar que o seu desejo vem do nada, não. Você pode investir no seu desejo, você pode procurar formas de melhorar, inclusive, a performance do seu marido na cama, tá? Porque essa performance, de repente, ele nem tá sabendo que ele não é um homem bom de cama. Não tá atendendo às suas expectativas. Então, procura conversar com ele, abre o jogo, diz, olha, eu quero conversar contigo, vamos conversar e tal. E fala das tuas necessidades, fala das tuas expectativas. Eu acredito que vai dar uma ajudada legal nessa questão aí da melhoria da performance sexual do seu marido e também a melhoria do seu desejo sexual. Tem outra pergunta que é assim, tenho 36 anos, sou casada e tenho 3 filhos. De uns tempos pra cá, a minha vida sexual não anda muito bem. Não sinto vontade de fazer amor com meu esposo e às vezes namoramos 2 vezes no mês. Ele fica estressado e pensa um monte de besteira. Preciso de ajuda. Muito bem, primeiro você tem 36 anos. Você é uma mulher jovem, né? E você tem 3 filhos, eu acredito que seus filhos não sejam nenhum empecilho para você ter uma vida de relacionamento, de casamento legal, tá? Porque filhos, na verdade, eles não é para atrapalhar, muito pelo contrário, eles são para somar dentro da relação, né? Dentro do relacionamento de casal. E você está me dizendo que de uns tempos para cá a vida sexual não anda bem. Então vamos analisar direitinho, conversa aí, vocês dois precisam sentar e conversar para olhar os pontos da relação de vocês. O que é que não anda bem?
Não anda bem por quê? Quais são os fatores que estão em desacordo na relação de vocês, né? Porque a gente sabe, gente, que a vida na vertical, o dia a dia, interfere na cama, sim, interfere na vida sexual do casal. Então, é preciso conversar, é preciso sentar, é preciso ver os pontos. É a criação dos filhos que está muito sobrecarga para a mulher, é a mulher que está trabalhando muito fora, que está ficando muito ocupada e não está tendo tempo para ter uma vida com o marido, é a demanda das coisas que tem para fazer demais, que não está dando tempo para vocês dois. Então veja, o casal precisa investir na relação, então só tem um jeito: conversar, sentar, conversar, bater aquele papo e ver quais são os pontos que estão em desacordos. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: procura ouvir do outro o que é que um espera do outro. O que é que você espera de mim? Pergunta ao teu marido, mulher, o que é que tu espera de mim? Como é que você quer que eu seja como esposa? E você, marido, pergunta para ela: meu amor, como é que você quer que eu seja como marido? O que é que você está esperando de mim que eu não estou dando? Essas perguntas, elas são importantes para vocês encontrarem os meios de ver onde é que está o problema de vocês, tá? Mas 36 anos, a vida sexual precisa ser legal, esse casamento precisa se organizar, tá? Outra pergunta: tenho 40 anos e tenho ovários policísticos. Gostaria de saber se é possível engravidar um dia. Não é que eu queira, mas gostaria de saber se tem perigo. Olha só. Os ovários policísticos é uma situação em que os dois ovários eles ficam cheios de microcistos. Esses microcistos, eles muitas vezes impedem a ovulação. Não é toda mulher que tem policisto que tem falta de ovulação. Pode ter falta de ovulação um mês, no outro mês tem ovulação e assim vai. O que na verdade fica difícil para engravidar é quando você tem a SOP, que são os ovários policísticos, mais aquelas complicações que compõem a síndrome dos ovários policísticos. Que a síndrome, além dos ovários policísticos, você ainda tem obesidade, você ainda tem acne, queda de cabelo, aumento de pelo, seborreia, tem uma série de outros fatores, muitos pelos pelo corpo, que de fato vai formar essa síndrome e, né, com essa síndrome diminui muito a fertilidade. Mas uma coisa que eu te digo: pode engravidar sim, você com os ovários policísticos pode engravidar. Muitas vezes não precisa nem tratamento, e se você não tá querendo, é melhor você se prevenir, tá? Porque às vezes quando você não quer, exatamente quando você não quer, é que você engravida. Então, se você quer saber se tem perigo, eu te digo, tem perigo sim. Outra pergunta: estou tomando injeção de 3 em 3 meses. É normal ficar sem menstruar? Sim, é normal sim. O anticoncepcional injetável, ele tem essa característica de provocar a amenorreia, que é a falta da menstruação. Tá tudo certo, é normal sim. E como se tem risco, corre o risco para engravidar? Não. Se você está tomando um anticoncepcional trimestral, ele é seguro e você não engravida usando o anticoncepcional trimestral, tá certo? Outra pergunta: gostaria de engravidar de menina, pois já tenho 2 meninos. Legal. Aí a pergunta é: existe algum método para escolher o sexo do bebê? Oh, pois vamos conversar um pouco sobre isso. Tem umas teorias que ainda não tem nenhuma comprovação científica de que, não tem assim, comprovando cientificamente de que se você fizer dessa forma vai sair menina, se você fizer dessa forma vai sair menino. Não existe isso cientificamente comprovado, mas existem algumas teorias que dizem o seguinte: se você quer engravidar de menina, fica mais fácil, preste atenção, fica mais fácil se você tiver uma relação antes do período da ovulação. Como é isso? Você ovula por volta do 14º, 15º dia, certo? Aí você tem uma relação antes dessa ovulação acontecer, aí a probabilidade de ser menina é maior. Se você tem uma relação após a ovulação, mais tardiamente, então isso
segundo essas teorias, aumenta a probabilidade de você ter menino. Então, você que quer ter menina, você vai até o 14º dia e depois do 14º dia não tem mais relação, senão você pode engravidar de menino, tá bom? É a dica que eu dou. Não tô te garantindo que você vai conseguir, mas quem sabe é uma possibilidade, não é isso? Vamos para outra pergunta. Tem um mioma grande intramural. Bom, o intramural é o seguinte, é aquele que fica na parede do útero, tá? Medindo aproximadamente 8,2 centímetros. Faço o acompanhamento, pois tenho 50 anos. E a tendência é ele diminuir. Perfeitamente, né? A tendência do mioma com a idade é diminuir, tá tudo certinho aqui. A pergunta é, eu posso praticar pompoarismo? E a outra pergunta não tenho TPM, e sim TDPM, que é diagnosticada pelo meu psiquiatra. Então, caso o mioma não impeça a prática do pompoarismo, ele também, ou seja, o pompoarismo também pode melhorar esses sintomas que eu sinto como irritabilidade, né, que é uma alteração constante do humor, etc. Okay. Deixa eu explicar a pergunta dela. É assim, ela tem um mioma grande, intramural, e ela quer saber se com esse mioma pode fazer pompoarismo. Não tem nenhuma contraindicação fazer o pompoarismo com o mioma, porque a prática do pompoarismo não vai ter nenhum problema com o mioma, tá certo? Aí a outra pergunta é, se vai melhorar da TDPM com o pompoarismo. Vamos entender o que é a TDPM dela. A TPM, todos nós sabemos, né? A tensão pré-menstrual, né? Que é aquela situação em que a mulher fica irritada, fica inchada, fica com o humor alterado, fica muitas vezes um pouco mais, vamos dizer assim, tristinha, ou então chorona, tal, ou então querendo matar quem tá por perto. Muito bem, isso é a TPM. A TDPM já seria o transtorno disfórico pré-menstrual, já seria uma coisa mais intensa. Seria aquela irritabilidade mais forte, seria uma coisa bem mais potencializada. Aí ela está me perguntando se a prática do pompoarismo pode melhorar isso. Vamos entender o seguinte, o pompoarismo é uma prática, é uma técnica que a mulher ela vai trabalhar a região do assoalho pélvico, né? Então, toda vez que a gente para fazer uma atividade de concentração, naturalmente o nosso foco volta para aquilo que a gente está fazendo. Então, se você começa a fazer o pompoarismo, que inclui respiração, que inclui movimento, que inclui contração e descontrações, etc., o que é que vai acontecer com você? Você vai naturalmente relaxar. Sem contar que a própria prática do pompoarismo é uma prática relaxante, que é super agradável, é bem bacana fazer pompoarismo. Falar nisso, eu já vou dizer para vocês que dia 5 agora de outubro, né? No outro sábado, esse agora há 8 dias, a Marisa Sampaio e eu estaremos ministrando o nosso último curso de pompoarismo desse ano. Então, se você tem interesse em fazer o curso de pompoarismo com a gente já ministra esse curso há mais de 10 anos. É um curso super agradável, são 4 horas, super delícia. E você é nossa convidada para estar com a gente no pompoarismo. Claro que o pompoarismo melhora a tensão pré-menstrual e também os transtornos disfóricos pré-menstruais. Até porque é uma prática que a mulher ela investe nessa dinâmica dela trabalhar a pelvis dela trabalhar a concentração e tudo mais, tá bom? Então, outra pergunta, qual exame investiga o nível de progesterona? É a dosagem de progesterona. Porém, você não vai fazer essa dosagem qualquer dia do mês, tá certo? Normalmente, a gente, para saber se a progesterona tá normal ou não, existe um período do ciclo menstrual específico para fazer isso. É no 22º dia do ciclo. Então, menstruou hoje, conta 22 dias para frente, no 22º dia do ciclo você vai e dosa a progesterona no sangue. Vane, mas aí é no domingo, o 22º dia, posso fazer no 20º? Pode fazer no 20º, é do 21º, 22º ou 23º. A média é o 22º dia, tá bom? Vamos continuar. Vane fala sobre o HPV. Muito bem.
O HPV é um assunto assim super importante, né? A gente sabe que o papiloma vírus humano, que é o HPV, é um vírus extremamente comum nas mulheres. É aquele vírus que ele pode até ser precursor do câncer do colo do útero, né? É um vírus que hoje a gente tem a prevenção nas meninas, nas adolescentes, com a vacina quadrivalente. A importância de todas as meninas tomarem essa vacina na idade escolar entre 11 e 13 anos, 9 e 11 anos, depois 11 e 13 anos, o objetivo disso é exatamente imunizar o maior número de meninas contra esse vírus do HPV. E esse vírus, uma vez a menina sendo vacinada, a probabilidade dela desenvolver uma lesão provocada pelo vírus é mínima, né? A mulher, quando ela tem o HPV, ela precisa ser tratada. O HPV ele é dado diagnóstico através de um exame citológico, que é o exame do Papa Nicolau, né? Então, é simples de fazer. Como é que eu sei que o meu citológico deu HPV? No teu resultado vem assim, células coliocitóticas, vem NIC1, vem alguma indicação que o teu ginecologista vai dizer, olha, você precisa fazer uma colposcopia. E a colposcopia é aquele exame que é a foto do colo do útero. E aí, com essa foto do colo do útero, se tiver manchas brancas, aí você precisa fazer biópsia, precisa fazer cauterização com ácido, enfim, tem um tratamento específico. Mas o HPV é só dentro da vagina, só dentro do colo do útero? Não. O HPV também, ele se manifesta por fora, na vulva, na região perineal, em forma de verrugas, que é muito comum também nos homens, as verrugas penianas e também no saco escrotal. Então, olha, o HPV é um assunto super importante, o diagnóstico é fácil de ser dado, porque a olho nu, até tomando banho você percebe aquela lesãozinha e é interessante tratar, mas não é nada que você vai morrer por isso, tá? É importante você saber que tem e procurar a ajuda médica. Nem todo HPV vai virar câncer também, não precisa se alasmar. Outra pergunta, quais os sintomas do HPV nos homens? Pode ser assintomático neles? Pode, mulher. O problema é esse. É que os homens, eles têm uma capacidade imunológica tremenda. Aí o que é que acontece? O homem tem lá a lesão do HPV mínima, e aí essa lesão mínima, rapidamente ela pode desaparecer. A mulher vai lá, faz o exame, faz a colposcopia, faz a biópsia, faz tudo, faz toda aquela situação. E quando o marido vai fazer, não tem nada. Aí fica, você pegou de mim, você não pegou de mim. Não tem nada a ver com isso, gente. É o seguinte, o homem, ele é um portador do vírus do HPV assintomático. E sendo assintomático, ele não apresenta lesão. E se ele não apresentar lesão, não tem também o que tratar. Aí o que é que a gente faz? A gente pede só para que ele fique fazendo os exames periodicamente, porque de repente ele pode aparecer a lesão e dessa lesão infectar novamente a parceira, tá? Mas é assintomático. Poucos homens apresentam alguma lesão sintomática. Existe especialista em endometriose? E dica 1 em Campina Grande? Olha só, o especialista em endometriose geralmente são aqueles médicos ginecologistas que se especializam em fazer a videolaparoscopia, porque o diagnóstico da endometriose é um diagnóstico videolaparoscópico. O que é isso? É um exame que é feito através do umbigo, com anestesia, onde através desse exame por vídeo examina toda a cavidade pélvica, útero, ovário, trompa, peritônio, intestino, examina tudo. Os médicos que fazem isso normalmente são ginecologistas especializados em videolaparoscopia. Em Campina Grande existe sim algumas pessoas, alguns médicos ginecologistas que fazem videolaparoscopia sim, tá? Depois eu posso até passar o contato em off, tá? Porque eu não quero aqui também estar trabalhando essa questão da divulgação de nomes dos colegas que eu não tenho autorização, tá bom? Mas a gente pode posso estar te falando de alguém de Campina. Outra pergunta, tenho DIU há 1 ano e não faço acompanhamento. Tem risco de engravidar? Mulher, pelo amor de Deus. O DIU precisa fazer a ultrassonografia de 6 em 6 meses. Sabe por quê? Porque se o DIU for cobre, ele vai precisar de estar lá no fundo do útero bem bonitinho. Se ele for um DIU de Mirena,
Se ele baixar, não tem muito problema não, mas o cobre, se baixar, aumenta muito o risco de engravidar sim. Então, a cada 6 meses, ultrassonografia para você fazer o seu acompanhamento com o seu DIU de cobre, se for o caso, tá? 6 meses, ultrassom vaginal. Outra pergunta. Após uma cesárea, com quanto tempo pode voltar a fazer exercícios físicos? Olha só, 40 dias a gente já tá liberando para tudo, né? 15 dias, você for muito ativa, você for muito dinâmica, você já pode até dirigir. Eu dirigi com 15 dias, voltei a trabalhar com 15 dias, mas eu não sou exemplo não, tá? Porque eu era muito hiperativa mesmo e precisei de voltar a trabalhar com 15 dias. Mas, normalmente, 40 dias, você pode voltar às suas atividades normais. A academia você vai voltando aos pouquinhos. Com 40 dias vai se chegando. Com 2 meses, pode malhar, que tá tudo certo, tá? Outra pergunta. O que recomenda para pessoas deficientes falarem sobre sexo com mais naturalidade? Oh, que pergunta linda, né? A pessoa com deficiência é uma pessoa sim que tem libido, é uma pessoa que tem desejo sexual sim, e que falar com naturalidade é falar com a alma. Então, falar dos desejos, falar das suas necessidades sexuais é algo tranquilo. Não tem que a gente que se diz e não tem uma deficiência física, achar que o deficiente físico não tem desejo. Que conversa é essa, né? Eu tenho uma filha cadeirante, claro que ela tem desejo sexual, claro que ela namora, claro que ela é ativa, e isso é muito importante. Então a gente precisa entender que os deficientes, alô deficientes aí, tô dizendo para vocês aí que tem deficiência física, que tem deficiência visual, auditiva, enfim, qualquer tipo de deficiência, vocês sabem, e eu também sei, que nada disso impede a libido de vocês, nada impede o orgasmo, nada impede a relação sexual, não é verdade? Então, olha, parabéns aí, você que mandou essa pergunta, inclusive depois eu quero até falar um pouco sobre sexualidade e a deficiência física, tá bom? Outra pergunta, tem um mioma grande intramural? Ah, eu já fiz isso aqui, tem que ir pra frente, né? Engravidar com hérnia umbilical, algum risco de vida? Não, vamos entender isso aqui. A hérnia umbilical, a hérnia é um afrouxamento do ligamento, tá? A hérnia umbilical tá aqui o umbigo e ao redor do umbigo ficou frouxo, então tem um afrouxamento. Claro que se você engravida com esse afrouxamento, vai te dar talvez uma certa distensão, vai aumentar a hérnia com toda certeza, mas não tem risco de vida não, tá? Vai só aumentar a hérnia e depois você vai precisar corrigir essa hérnia. Gostaria que fosse... outra pergunta. Gostaria que falasse sobre feridas no colo do útero e útero muito baixo. A ferida no colo do útero é o seguinte, existe uma coisa que a gente chama de ectopia, que seria uma irritação no colo do útero. Essa ectopia, ela pode, muitas vezes a gente faz a colposcopia, tá aquele útero irritado e tal. Muitas vezes não representa nada demais, é apenas o uso de anticoncepcional, por exemplo, dá essa irritabilidade, não tem problema. Mas a ferida mesmo, aquela NIC 1, NIC 2 tal, isso aí a gente precisa cuidar, porque aí já é algo mais sério. Normalmente é o HPV que provoca, tá certo? E o útero baixo é assim, às vezes existe sim uma situação em que a mulher tem vários filhos, ou às vezes nem tem filhos, mas ela tem uma fragilidade do assoalho pélvico, e aí o útero cai um pouco, cai útero, cai bexiga, né? Fica baixo, ela fica tocando inclusive no colo do útero. Quando ela coloca o dedo na vagina, ela sente aquela bola, né? E aí, olha, o pompoarismo ajuda tanto a você prevenir essa situação, né? Como também ajuda até a você a melhorar disso, se por acaso você for uma mulher jovem que tá com essa distopia genital, né? Que é assim que a gente chama. Outra pergunta. Uso o DIU há 6 anos. Já tenho que substituir ou só quando completar 10 anos? Acredito que seu DIU seja um DIU de cobre. Por quê? O DIU de Mirena tem 5 anos de prazo, né? Então, o cobre é que são 10 anos. Se o seu DIU tá tudo bem, tá tudo no lugar e você não quer engravidar, o fato de você estar com 6 anos, não tem problema nenhum. A validade do DIU de cobre são 10 anos, tá bem? Outra pergunta, fala sobre candidíase recorrente.
Vamos agora conversar sobre candidíase recorrente. A candidíase a gente sabe que é aquele fungo, né? A Candida albicans é aquele fungo que provoca irritação na região genital, na vagina, na vulva, e fica vermelho e coça, e sai aquela secreção branca, leitosa, que parece uma coalhada, enfim, terrível, né? E quando isso se repete, a gente chama de candidíase recorrente. Como tratar isso? Bora entender 3 coisas. Primeiro, a cândida é um fungo que coabita com a nossa genitália, ele tá lá, tá? Aí existem algumas condições que favorecem a proliferação dessa cândida. Quais são essas condições? A umidade, né? A umidade vaginal, a temperatura vaginal. Então quem gosta de usar Carefree vai piorar, quem gosta de usar aqueles protetores de calcinha vai piorar, porque vai esquentar mais. Outra situação também é a própria absorvente menstrual, né? Você muitas vezes está com absorvente e esse absorvente irrita, piora também. E uma coisinha que ninguém quer deixar, que é o uso do açúcar. Vânia e Cleide, o que é que tem a ver açúcar com candidíase? Tudo a ver, sabe por quê? Porque o açúcar, quando a gente ingere um doce, massas, né, sobremesas, essas coisas todas, a gente cria uma quantidade de glicogênio no organismo e é acumulado lá na região genital, lá na mucosa vaginal. E o glicogênio, que é essa molécula de açúcar, é o alimento preferido da cândida. Então, por isso que as mulheres diabéticas, elas têm tanta candidíase de repetição. Mas a tua pergunta é assim, pedindo para eu falar, eu tô falando, e assim, como fazer? Então, vamos mudar os hábitos, né? Então, eu gosto muito do seguinte, tá vendo esse copo aqui? Você vai pegar um copo desse, vai colocar no seu banheiro e vai, toda vez que você terminar o seu banho, você vai colocar uns 3 dedos de água, colocar bicarbonato de sódio e se lavar, tá? Faz aquele enxágue na vulva, porque essa solução é uma solução mais alcalina e vai evitar que a acidez da tua vulva e da tua vagina prolifera a cândida. Isso vai te ajudar bastante. Para de usar o Carefree. O que é que eu vou fazer sem meu Carefree? Usa aqueles lenços umedecidos. Põe na bolsa, leva, onde você for, se limpa com o lencinho umedecido, se sente cheirosinha, limpinha do mesmo jeito, não tem problema nenhum. E para de comer açúcar, né? Eu tô mandando separar porque eu não como açúcar, então pra mim tá tudo tranquilo, tá bom? Então assim, outra pergunta, é normal entrar na menopausa aos 40 anos? Não, meu bem, não é normal. A menopausa é um período onde ocorre a parada da menstruação. O climatério é dos 45 aos 55, né? Quando você tem uma menopausa, uma parada da menstruação antes dos 45 anos, você vai ter muitos sintomas. Não é normal. O ideal é você ter uma menopausa a partir dos 50 anos. Ou seja, a parada da menstruação a partir dos 50. Antes dos 40 é precoce. Nos 40, por aí, é uma menopausa que você vai ter muitos sintomas de calor, muitos sintomas de fogacho, muitos sintomas de irritabilidade, de insônia, né? Então, precisa tratar. Sempre que a mulher entra numa menopausa antes dos 50 anos, é sempre importante a gente fazer um tratamento, nem que seja com fitoterapia, tá bom? Porque quando entramos na menopausa, não sentimos vontade de fazer amor. Oi, mulher. Olha só, de fato, o período da menopausa leva a uma diminuição dos hormônios estrogênios, né? O estrogênio é o hormônio produzido pelos ovários. O que é que acontece? Você tem um ressecamento vaginal, você tem uma diminuição da libido, que muitas vezes é pelo cansaço, por não dormir bem, por estar irritada. Óbvio que isso não é regra para todas as mulheres, não. Tem mulheres que quando chega na menopausa é que ela começa a ter mais libido, ela fica muito mais com ânimo para fazer sexo, né? Não são todas, mas existem as exceções também. De um modo geral, a mulher ela se sente um pouco mais sem essa vontade. Então, trabalhe isso aí na tua cabeça, veja que a menopausa é uma fase que passa, investe um pouco mais em você, de repente você precisa mudar algumas coisas, alguns pensamentos, alguns sentimentos que você está tendo a respeito de você mesma, tá? Outra pergunta, o que fazer para evitar enxaqueca na menopausa? Pois é, então, de novo,
A enxaqueca é uma situação que acontece muitas vezes por diversos motivos. A menopausa pode ser um desencadeador também da enxaqueca. Trata a enxaqueca tem que ser tratado, né? Muitas vezes você precisa de um neurologista, você precisa mudar a alimentação. Às vezes a enxaqueca vem por questões de hábitos alimentares, às vezes a enxaqueca vem pelo estresse, né? Então dá uma olhada na tua vida, faz uma análise aí, que você vai melhorar da enxaqueca. Não é pra gente ter, gente, enxaqueca na menopausa, não é pra gente ter falta de libido na menopausa, não é pra gente viver sofrendo na menopausa, tá? Até porque é um período longo, né? É de 40 até 55 anos, 60 anos, ou seja, o resto da sua vida você vai viver em menopausa, né? Então eu vou viver menopausa até eu morrer. E como é que eu vou viver? Então eu tenho que encontrar alternativas para ter uma qualidade de vida, tá bem? Outra pergunta, fale sobre o tratamento da endometriose e do câncer da mama. Olha só, o tratamento da endometriose é um tratamento muito cheio de pormenores, porque vai depender da extensão da endometriose, tá? Vai desde uma videolaparoscopia que já trata, até mesmo o uso de medicamentos específicos para endometriose. E o câncer da mama é o seguinte, tem também a depender de como esse câncer está instalado, né? A químio, a rádio, a cirurgia, o acompanhamento oncológico, tudo vai depender de como esse câncer foi diagnosticado, se foi diagnosticado precocemente, se foi diagnosticado mais tardiamente, né? Não tem muita coisa assim, porque é muito amplo falar desse assunto. Bora lá. Passo mal quando tomo um determinado anticoncepcional. O que faço? Não toma esse que você passa mal, né? Então, o que é que a gente recomenda? Que você procure um método anticoncepcional, contraceptivo, mesmo que não seja a pílula, mas procure um método que vai te fazer bem. Porque, sabe, tomar anticoncepcional para sentir mal, não. É uma coisa boa. A gente tem que tirar essa coisa da nossa cabeça que a gente tem que sofrer. Não, gente, a gente precisa ser feliz, a gente precisa procurar as coisas boas para a nossa vida. Se aquele anticoncepcional tá dando certo, existe um que vai dar certo. Se aquele jeito de viver não tá bom, vamos encontrar o jeito bom de viver. Mas a gente precisa ser feliz, tá bem. Em qualquer fase da vida da gente, seja tomando anticoncepcional, seja na menopausa, seja do jeito que for, a gente tem que estar bem. Procurar as alternativas para ficar bem, viu? Qual o exame mais eficaz para ver tudo dentro do ovário? A videolaparoscopia, né? O mais eficaz é a vídeo, né? Para você ver é a vídeo. Agora, lógico que uma ultrassonografia transvaginal dá para fazer uma boa avaliação dos ovários e do útero. Outra pergunta, como se trata varizes do útero? Olha, de um modo geral, a gente não trata varizes do útero, né? Porque as varizes do útero, elas estão lá e elas não vão te fazer mal, né? Deixa lá quieto. Só se você começar a ter alguma repercussão nas pernas ou perceber que dores, enfim. Mas, de um modo geral, não existe um tratamento específico para varizes do útero. Outra pergunta, eu gostaria de saber se é normal não sentir orgasmo na relação sexual. Não, senhora, não é normal não. O normal é você ter excitação, ter orgasmo, ter desejo. O normal é isso, gente. A gente tem que parar de achar que isso é normal para a minha vida. Não, senhora, não se conforme não. Se você não está conseguindo ter orgasmo, não se conforme, não é normal. Busque, procure, invista. Existem maneiras, existem diversas formas. Vai para o nosso curso de pompoarismo, faz o pompoarismo com a gente, que com certeza você vai ficar legal dessa questão aí da falta de orgasmo. Outra pergunta, cisto de ovário estourou, o que fazer? Se estourou, bom, depende do cisto. Se for aquele cisto líquido de água, não vai ter problema nenhum. Mas você vai sentir aquele desconfortozinho que é o cisto folicular, não tem problema. Agora, se for um cisto hemorrágico, pode sim causar dor e muitas vezes até você precisar de fazer uma intervenção cirúrgica, né? Outra pergunta, é normal a menstruação durar apenas um dia? Sim, pode ser sim. Se você usa um anticoncepcional, ela pode até nem vir. E se você não usa anticoncepcional e tua menstruação dura só um dia, pode ser por diversas questões, depende da idade, depende de uma série de fatores, tá bem? É normal também até você usar o anticoncepcional e não menstruar. Hoje é muito comum a prática da mulher usar anticoncepcional e não menstruar. Outra pergunta diz o seguinte, tenho 40 anos e uso
o mesmo anticoncepcional desde os 18. Puxa, legal, 22 anos, né? Tem algum problema? Não. Imagina, tu usar 22 anos, não tem problema? Eu vou dizer que tem problema agora? Não, senhora, se você está se dando bem, não tem problema nenhum, gente. O anticoncepcional, quando o organismo ele se dá bem, pode ficar tranquila, porque o anticoncepcional, quando ele não dá legal com o organismo da mulher, nos 3 primeiros meses você já sabe. Você já sabe que aquele anticoncepcional não vai rolar. Aí o que é que você tem? Troca, muda. Às vezes a gente faz vários testes para poder o anticoncepcional dar certo, né? E aí, outra pergunta, é normal sentir dor e incômodo toda vez que tem relações? Não, não é normal não. De novo, eu repito, o normal é você ter orgasmo, é você ter prazer, é você ter desejo, é você estar feliz, entende? Não é normal ter incômodo. Se você está se incomodando na hora da relação é porque tem alguma coisa errada com você. Errado, ou tá com infecção, ou tá com algum problema, ou tá existindo uma inadequação sexual, ou vocês como casal não tá ajustando, não tá normal isso aí, tá? É bom conversar sobre isso. Conversa e diz, ó, não tô gostando assim, vamos ver desse jeito, enfim. Tem que encontrar um meio. Outra pergunta. Meu filho tem 11 anos e desde pequeno ele é sonâmbulo. É normal? Veja, o sonambulismo é uma condição natural que pode acontecer com algumas crianças e até às vezes perdura pela vida de adulto. É uma situação que não se sabe a causa, pode estar relacionada a diversas situações. O sonambulismo é aquela situação assim, a pessoa se levanta de noite, não sabe que está andando e está andando dentro de casa, abre geladeira, não sei o que, fica meio perdido, depois volta para a cama e dorme, depois no outro dia não lembra de nada. É normal? Não é uma condição natural, mas também eu não posso dizer para você que é uma doença, é só ter cuidado, tá? Para a pessoa às vezes não ficar. A candidíase de repetição, como tratar, eu já dei as dicas todas. Se o espermograma do meu marido der baixo, qual a probabilidade de que eu engravide? Olha, se o espermograma do seu marido está baixo, é preciso ver, porque a baixa do espermograma, da quantidade de espermatozoide, da qualidade dos exames, claro que vai interferir sim na possibilidade de engravidar. E aí, posso fazer? Sim, aí agora eu concluí aqui, mas Rebeca tem algumas perguntas ali, né, Rebeca, que enquanto a gente estava rolando aqui nossa conversa, estava aí perguntando. Pode perguntar, Rebeca. Qual a média de testosterona para um homem de 40 anos? A média de testosterona, olha só, a testosterona, ela, dentro dos parâmetros, é de 300 a 900. Então, a média para um homem de 40 anos é em torno de 500 a 600, tá certo? Porque muitas vezes o homem tá com 300, 350 e ele tá cheio de sintomas de sudorese, não tá dormindo bem, tá disposto, e aí ele precisa fazer essa reposição, né? Então, a média é na média mesmo, é entre 500 e 600. Tenho 45 anos e desde que retirei um ovário não menstruei. Isso já faz 19 anos. É normal? Poxa vida, qual a idade dela agora? 45 anos. Desde então não menstruou mais. É estranho, né? Foi só um ovário que tirou, porque assim, se tivesse tirado os 2 ovários, justificava. Mas tirar só um e o outro, porque é que o outro não funciona, né? Então, acho que é interessante investigar melhor isso aí. Nessa fase aí, ela já tá na menopausa, né? Então... Tô com um corrimento como se estivesse menstruada. Já faz alguns dias. É normal? Não, normal não é não. Porque assim, esse corrimento escuro, como uma menstruação, não é normal. Ou é aquela borra para menstruar, que tem um prazo, ou então pode ser também alguma situação de irregularidade menstrual, né? Às vezes até um cisto no ovário que precisa ser investigado. Faça uma ultrassonografia transvaginal que aí vai esclarecer essa borra melhor, tá bom? Encerramos, Rebeca? Sim. Então... Só mais uma? Sobre endometrioma. Sim. Falar um pouco, rapidamente. Muito bem. Nosso tempo, né? Então, endometrioma. Estamos a 45 minutos, não é isso? Endometrioma, gente. Endometrioma é o seguinte, é um cisto no ovário, né, de sangue, que na verdade é a endometriose ovariana, por isso que chama de endometrioma.
e que essa condição, ela muitas vezes a mulher ela fica muito tempo com esse endometrioma, com esse ovário, com esse cisto de sangue, e isso não vai malignizar, não vai virar câncer, nada. O interessante é que toda mulher que tem endometrioma, é importante a gente investigar se ela tem endometriose pélvica também. Porque às vezes ela tem endometriose pélvica e ela tem dificuldade em engravidar exatamente porque as trompas também estão obstruídas, tá? Então, endometrioma, às vezes ele é preciso tratar com cirurgia, às vezes não. Infelizmente, ele não trata com o uso do anticoncepcional, porque qualquer um outro cisto de ovário a gente trata, mas o endometrioma, infelizmente, ele não desaparece com o uso do anticoncepcional. Ok? Então, gente, olha, para vocês aqui do Instagram, muito obrigada. Para vocês aí que vão me ver no YouTube, então, beijo também para vocês.